Cidades flutuantes, bases lunares, energia ilimitada. Esses verdadeiros megaprojetos estão remodelando nosso futuro. Pronto para ver como o mundo pode mudar? Vamos mergulhar. Imagine uma máquina tão enorme, tão poderosa, que poderia dominar campos de batalha inteiros e remodelar a estratégia militar global para sempre. O que você está vendo agora pode parecer uma cena de um filme de ficção científica, mas é muito real. O revolucionário projeto de supertanque da China. Este protótipo, que dizem estar em desenvolvimento, combina o poder de fogo de um navio de guerra com a mobilidade da moderna tecnologia de tanques. Apelidado de Fortaleza Terrestre, este colossal veículo blindado pode tornar as estratégias de guerra convencionais obsoletas. Quando implantado, ele pode ter a capacidade de resistir a quase qualquer ataque e atacar com precisão devastadora, alterando fundamentalmente o equilíbrio de poder no cenário mundial. Poderia ser esta a arma que mudaria a história para sempre? A história nos mostrará. Fique por aqui, porque este é apenas o começo de um mergulho profundo, sem precedentes nos megaprojetos mais ambiciosos do mundo. Imagine isto, um futuro onde o Sol, brilhando milhões de quilômetros acima de nossas cabeças, não está apenas aquecendo a Terra, mas ativamente a energizando, dia e noite, faça chuva ou faça sol. Isto não é ficção científica, é o sonho ambicioso da Estação de Energia Solar Espacial da China. Imagine satélites colossais, cada um abrangendo quilômetros, orbitando bem acima da Terra. Esses gigantes mecânicos aproveitariam a energia do Sol em sua forma mais pura e ininterrupta, muito além das nuvens e do clima que bloqueiam a luz do Sol no solo. Transmitindo esta energia para a Terra por meio de tecnologia de micro-ondas ou laser. Este projeto poderia redefinir como pensamos sobre energia renovável para sempre. Agora é aqui que fica ainda mais emocionante. Se for bem sucedido, este projeto pode fornecer energia limpa e ilimitada, não apenas para uma cidade ou país, mas para o planeta inteiro. Imagine desertos transformados em campos verdejantes, fábricas funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem poluir uma única onça de carbono, e cada casa iluminada com energia sustentável. Mas não se trata apenas de independência energética. Quem dominar esta tecnologia, primeiro exercerá enorme influência sobre os mercados globais de energia. E adivinhe, a China já fez um progresso significativo. Eles até conduziram testes preliminares, transmitindo energia sem fio com sucesso entre pontos na Terra, um trampolim para tornar este sonho orbital uma realidade. Agora imagine isto, um reator capaz de gerar temperaturas mais quentes do que o próprio núcleo do Sol. Isso não é exagero, é a realidade alucinante do Tokamak HL-2M da China, carinhosamente apelidado de Sol Artificial, uma máquina capaz de simular reações estelares. Em seu cerne está uma visão tão audaciosa que beira o impossível: recriar o processo de fusão nuclear, a mesma reação que alimenta as estrelas aqui na Terra, refletindo um sonho intangível. Os riscos não poderiam ser maiores. Se os cientistas decifrarem o código da fusão nuclear, isso significa energia limpa, quase infinita, sem gases de efeito estufa, sem resíduos radioativos e sem escassez de combustível. Este é o santo graal da energia, e o Sol Artificial da China já está abrindo caminho. Em experimentos recentes, esta máquina atingiu temperaturas superiores a 270 milhões de graus Fahrenheit, 10 vezes mais quente que o Sol. Imagine o potencial: reatores de fusão que poderiam abastecer cidades inteiras por séculos, com uma pequena quantidade de hidrogênio, extraído de nada mais exótico que a água do mar. O Sol Artificial da China expande os limites da inovação humana. A cada experimento, eles estão se aproximando de uma descoberta que poderia remodelar a civilização como a conhecemos. A Lua, frequentemente contemplada com admiração, há muito tempo é um símbolo da ambição humana. No entanto, para a NASA, ela não é mais apenas uma companheira distante no céu noturno. É um campo de provas para o próximo capítulo da exploração espacial. O programa Artemis da NASA está redefinindo o que significa se aventurar além da Terra, não apenas para uma visita fugaz, mas para estabelecer uma presença sustentável. Na década de 2030, a Lua pode muito bem sediar o primeiro posto avançado permanente da humanidade, abrindo caminho para jornadas ainda mais distantes. Artemis não se trata de refazer os passos da Apollo, mas sim de estabelecer as bases para um futuro interplanetário. Foguetes imponentes, tão altos quanto um campo de futebol, lançam astronautas à superfície lunar, equipados com tecnologia de ponta para aproveitar os recursos da Lua. Imagine astronautas minerando gelo preso em crateras para produzir água, oxigênio e até combustível. Essas inovações não são apenas sobre sobrevivência, elas são sobre criar uma nova era de autossuficiência no espaço. Essa visão toma forma em missões como Artemis I, que recentemente testou as águas, e Artemis III, onde os humanos caminharão novamente na Lua. A importância dessas etapas é imensa, não apenas para a ciência, mas para a capacidade da humanidade de viver além da Terra. As lições aprendidas aqui serão cruciais para a futura exploração de Marte e além. A Lua se torna nosso campo de treinamento, uma plataforma para aperfeiçoar estratégias essenciais de sobrevivência em outros mundos. À medida que Artemis desperta novamente o sonho da exploração lunar, ela sussurra silenciosamente sobre o vasto potencial que a humanidade possui.
Mas enquanto a NASA constrói para as estrelas, há outro projeto trazendo as estrelas para a Terra. Longe dos laboratórios da NASA, a cidade desértica de Dubai está transformando a ficção científica em realidade luxuosa. Em meio ao horizonte cintilante, uma estrutura sem precedentes está surgindo, uma maravilha de 5 bilhões de dólares, conhecida como Moon Resort de Dubai. Isso não é apenas arquitetura, é uma experiência projetada para transportar os visitantes para outro mundo. O resort, uma réplica lunar brilhante com mais de 213 metros de altura, incorpora a ambição de Dubai de redefinir os limites da criatividade humana. Entre e a ilusão de estar na Lua está quase completa. Uma paisagem extensa e cheia de crateras aguarda os visitantes, onde eles podem caminhar sobre poeira lunar simulada ou flutuar em gravidade reduzida. Mas este não é apenas um playground para entusiastas do espaço. O resort oferece de tudo, desde spas de alta tecnologia, inspirados na exploração espacial, até um museu lunar que mostra a jornada da humanidade no cosmos. Este é o luxo reinventado, combinando a maravilha do espaço sideral com o talento de Dubai para a opulência. No entanto, o projeto representa mais do que indulgência. É uma declaração da intenção de Dubai de liderar o mundo em turismo futurista. Ao unir a ideia de exploração espacial com conforto terrestre, o Moon Resort de Dubai nos lembra que, mesmo enquanto a humanidade alcança as estrelas, ainda ansiamos por uma conexão com o lar. E enquanto a Lua é recriada no deserto, uma visão de cidades flutuantes nas nuvens de Vênus provoca um futuro ainda mais ambicioso, unindo ciência e imaginação. Por séculos, Vênus tem sido um enigma, uma estrela matutina deslumbrante da Terra, mas um planeta de extremos de perto. Com temperaturas de superfície que poderiam derreter chumbo e uma atmosfera cheia de ácido, é fácil ver por que Vênus foi rotulado como inóspito. No entanto, acima de sua superfície escaldante, escondida nas nuvens temperadas, está uma potencial segunda chance para a humanidade, o conceito Venus Cloud Cities. Flutuando na atmosfera venusiana, 48 quilômetros acima da superfície, essas cidades imaginárias estariam suspensas como ilhas em um vasto mar alienígena. Nessa altitude, as condições são surpreendentemente semelhantes às da Terra, com temperaturas oscilando em torno de 85 graus Fahrenheit e pressão atmosférica semelhante à que vivenciamos aqui. Imagine imensas estruturas elevadas a hélio, cada uma capaz de abrigar centenas, alimentadas pela abundante luz solar do planeta. Essas maravilhas flutuantes coletariam dióxido de carbono, convertendo-o em oxigênio e combustível, ao mesmo tempo em que forneceriam solo fértil para estufas que sustentam a vida. O conceito é mais do que um voo da fantasia, é uma prova da engenhosidade humana. Ao explorar Vênus, os cientistas poderiam descobrir respostas para perguntas urgentes sobre o clima da Terra e as origens da vida em si. Essas colônias aéreas não seriam apenas postos avançados para a sobrevivência, mas catalisadores para a descoberta científica e evolução tecnológica. Vênus, antes considerado intocável, poderia se tornar um berço para a inovação. Embora os desafios sejam vastos, as possibilidades são infinitas. O sonho de se tornar uma espécie interplanetária sempre pareceu fora de alcance, até agora. Com o programa de colonização de naves estelares da SpaceX, a humanidade não está mais apenas sonhando, ela está se preparando ativamente para pisar em Marte e além. Imagine uma nave espacial mais alta que a Estátua da Liberdade, com 120 metros, capaz de transportar 100 passageiros e carga suficiente para sustentar uma colônia inteira. Esta é a Starship, uma nave espacial projetada não apenas para uma única viagem, mas para viagens repetidas pelo cosmos. A visão é de tirar o fôlego. A Starship poderá ser lançada, reabastecida em órbita e então embarcar em viagens interplanetárias. Cada pouso abre caminho para assentamentos permanentes, começando por Marte. O plano não para na sobrevivência, é sobre prosperar. A Starship levará tudo, de módulos de habitat a sistemas agrícolas, garantindo que os primeiros colonos marcianos tenham as ferramentas para construir um novo mundo. E não se trata apenas de Marte. A Starship pode revolucionar o turismo espacial, as viagens globais, como de Nova York a Tóquio, em menos de 1 hora, e até mesmo a mineração de asteroides. No entanto, este não é apenas o sonho pessoal de Elon Musk, é o salto coletivo da humanidade para as estrelas, uma chance de proteger nosso futuro ao nos tornarmos uma espécie multiplanetária. À medida que a SpaceX expande os limites do que é possível, ela está criando uma ponte para um futuro onde o sistema solar é nossa vizinhança. Mas ao olharmos para as estrelas, há outros ousando imaginar jornadas muito além de Marte. Se chegar a Marte parece ambicioso, que tal viajar para outros sistemas estelares? Essa é a premissa do projeto Nave Estelar de 100 anos, uma iniciativa ousada para desenvolver a tecnologia necessária para viagens interestelares em um século. Liderado por líderes de pensamento como a Dra. Mae Jemison, a primeira mulher afro-americana no espaço, este projeto não é sobre enviar uma nave espacial amanhã. Trata-se de plantar as sementes para um futuro onde a humanidade pode explorar a galáxia. Os desafios são tão vastos quanto o próprio cosmos. Como você constrói uma nave capaz de viajar trilhões de quilômetros até a estrela mais próxima? Como você garante a sobrevivência de uma tripulação em uma viagem que pode durar décadas ou até séculos?
Esses não são apenas problemas de engenharia, são questões sociais, biológicas e filosóficas que nos forçam a repensar o que significa viver, trabalhar e prosperar no espaço. Imagine uma nave estelar do tamanho de uma pequena cidade, movida por sistemas de propulsão de última geração, como propulsores de antimatéria ou velas leves. Essas naves poderiam transportar não apenas pessoas, mas ecossistemas inteiros, terras em miniatura voando pelo vazio. O projeto não é apenas sobre viagens espaciais, é sobre inspirar inovação na Terra. De avanços em energia renovável a inovações em inteligência artificial, as tecnologias desenvolvidas para viagens interestelares também remodelarão a vida aqui. À medida que a humanidade alcança as estrelas, um novo tipo de sonho cria raízes. Mas enquanto nos preparamos para partir, projetos estão reinventando como vivemos. E uma das visões mais ousadas está tomando forma na Arábia Saudita. E se uma cidade não fosse extensa, caótica ou congestionada, mas sim uma linha perfeitamente reta? Bem-vindo ao The Line, a visão revolucionária da Arábia Saudita para a vida urbana. Estendendo-se por 169 quilômetros através do deserto, esta cidade futurista terá apenas 198 metros de largura, mas terá mais de 488 metros de altura, cercada por paredes espelhadas que refletem a paisagem ao redor. Além disso, terá transporte veloz e ecossistema sustentável. The Line não é apenas uma cidade, é uma nova maneira de pensar sobre como os humanos habitam a Terra. Imagine sair pela porta e encontrar tudo o que precisa: casas, escolas, escritórios, parques, em uma caminhada de 5 minutos. Não há carros, ruas e poluição, mas ciclovias e espaços verdes. Em vez disso, a cidade foi projetada em torno do transporte de alta velocidade, que pode levá-lo de ponta a ponta em apenas 20 minutos. Abaixo da superfície, há uma intrincada rede de transporte autônomo e sistemas de utilidade pública, tornando The Line não apenas eficiente, mas totalmente sustentável. Alimentada por energia renovável, é uma cidade que pode definir o padrão para combater a expansão urbana e as mudanças climáticas. Mas The Line não é apenas sobre função, é sobre beleza. Suas paredes espelhadas e interiores verdejantes criam uma mistura perfeita de tecnologia e natureza. O design da cidade desafia tudo o que sabemos sobre urbanização, oferecendo um vislumbre de um mundo onde a humanidade vive em harmonia com o planeta. À medida que The Line toma forma, ela sinaliza uma ousada releitura do que as cidades do amanhã poderiam ser, tanto na Terra quanto além. Os oceanos do mundo, cobrindo mais de 70% do planeta, são frequentemente vistos como barreiras para a ocupação humana. Mas e se, em vez de terra, pudéssemos construir cidades prósperas sobre as ondas? Conheça a Cidade Flutuante da Coreia do Sul, uma iniciativa inovadora que prevê a humanidade vivendo em harmonia com a elevação dos mares. Oficialmente chamado de Oceanics Busan, este projeto foi criado para ser um ambiente urbano flutuante e autossuficiente, capaz de suportar os desafios das mudanças climáticas. Imagine conjuntos de plataformas hexagonais, cada uma com cerca de 7.000 metros quadrados, interconectadas para formar uma cidade flutuante, capaz de abrigar 10.000 moradores, com áreas comuns ecológicas. Essas plataformas, ancoradas no fundo do mar, serão construídas com materiais sustentáveis como bambu e aço reciclado. Elas incluirão painéis solares, turbinas eólicas e sistemas de filtragem de água, garantindo que a cidade gere sua própria energia e água doce. Os moradores cultivarão fazendas verticais, cultivarão algas para biocombustível e até mesmo coletarão frutos do mar diretamente do oceano sob seus pés. Esta cidade não é apenas um refúgio contra a elevação do nível do mar, é uma reformulação ousada de como podemos coexistir com a natureza. A Coreia do Sul, em parceria com as Nações Unidas, está liderando a mudança, e o Oceanics Busan pode ser o protótipo para uma nova era de vida costeira. Mas enquanto esta cidade flutua sobre a água, outros sonham em construir abaixo dela. Vamos mergulhar abaixo das ondas para descobrir a visão ousada das cidades subaquáticas do Japão. Imagine olhar pela janela da sua sala de estar e ver peixes nadando em seu habitat natural. Essa é a visão por trás das cidades subaquáticas do Japão, um projeto que parece surgido de um romance de ficção científica. Liderado pela Shimizu Corporation, o conceito Ocean Spiral propõe cidades inteiras submersas abaixo da superfície do oceano, oferecendo uma solução futurista para a crescente escassez de terras e os desafios climáticos do Japão. Cada espiral oceânica começaria com uma esfera de 488 metros de largura submersa, logo abaixo das ondas, capaz de abrigar 5.000 moradores, com laboratórios de pesquisa e lazer submersos. Conectadas ao fundo do oceano por uma estrutura em espiral de 14 quilômetros de comprimento, essas cidades aproveitariam os recursos do fundo do mar para obter energia e água doce. As usinas de dessalinização converteriam a água do mar em água potável, enquanto a energia geotérmica coletada do fundo do oceano abasteceria as cidades. Nem mesmo a produção de alimentos seria um problema. Fazendas e pesqueiros subaquáticos garantem produtos sempre frescos e frutos do mar. Essas cidades subaquáticas representam uma mistura harmoniosa de tecnologia e sustentabilidade. Elas demonstram a capacidade da humanidade de se adaptar e prosperar até mesmo nos ambientes mais não convencionais. De cidades flutuantes a metrópoles subaquáticas, está claro que o futuro da vida urbana pode estar mais próximo da água do que nunca.
Mas enquanto a Coreia do Sul e o Japão exploram fronteiras aquáticas, um projeto transformador na África está trazendo vida a terras áridas. Às vezes, os megaprojetos mais ousados não envolvem tecnologia futurística, eles dependem da resiliência da própria natureza. A Grande Muralha Verde da África é uma dessas iniciativas que visa combater a desertificação da região do Sahel, uma vasta extensão na extremidade sul do deserto do Saara. Esta não é apenas uma fileira de árvores, é um cinturão de vegetação de 8.000 quilômetros de comprimento e 16 quilômetros de largura que se estende por todo o continente, revitalizando a terra e fortalecendo as comunidades. Imagine planícies áridas e arenosas transformadas em florestas exuberantes e terras agrícolas produtivas. Esse é o objetivo deste projeto, que já viu mais de 20 milhões de acres de terras degradadas restauradas. Árvores como a acácia, conhecidas por sua capacidade de prosperar em condições adversas, formam a espinha dorsal desta maravilha ecológica. Essas árvores não apenas evitam a erosão do solo, elas enriquecem a terra, permitindo que os agricultores cultivem e sustentem o gado. Junto com a vegetação, o projeto fornece empregos, criando oportunidades para milhões de pessoas que antes enfrentavam o deslocamento devido às mudanças climáticas. A Grande Muralha Verde é mais do que um esforço ambiental, é um farol de esperança para o futuro. Ela mostra como a inovação e a determinação podem transformar até mesmo as condições mais adversas. À medida que a muralha cresce, ela conecta pessoas, revitaliza comunidades e dá vida nova ao coração da África. De cidades flutuantes a paraísos subaquáticos e desertos reflorestados, a capacidade de reinvenção da humanidade não conhece limites. Mas o que acontece quando olhamos para as estrelas mais uma vez? É para lá que estamos indo. Escondido sob os vastos céus abertos da remota região de Karoo, na África do Sul, está um dos empreendimentos científicos mais ambiciosos já concebidos, o Square Kilometre Array, ou SKA, destinado a explorar segredos do cosmos. Este não é apenas um telescópio, é uma janela para as origens do universo. Quando concluído, o SKA se tornará o maior radiotelescópio do mundo, capaz de coletar mais dados em um único dia do que toda a internet produz em um ano, transformando o estudo estelar. Imagine centenas de antenas parabólicas, cada uma com 15 metros de largura, espalhadas por impressionantes 995 quilômetros, trabalhando juntas como um único instrumento unificado. Qual é o propósito delas? Capturar sinais de rádio fracos dos confins do espaço, sinais que viajaram bilhões de anos para chegar à Terra. Com esses dados, os cientistas esperam desvendar alguns dos maiores mistérios do cosmos: a formação de galáxias, a natureza da matéria escura e até mesmo a possibilidade de vida alienígena. O que torna este projeto ainda mais incrível é seu foco duplo. O SKA não só revolucionará nossa compreensão do universo, mas também está impulsionando a inovação tecnológica na Terra, particularmente em computação e energia renovável. À medida que o SKA expande os limites do conhecimento humano, outro projeto, muito mais próximo de casa, visa aproveitar um dos recursos mais selvagens da Terra, icebergs. A ideia de rebocar icebergs enormes através dos oceanos pode soar como algo saído de um filme de sucesso de Hollywood, mas é um plano muito real sob a Iniciativa Internacional de Colheita de Icebergs. Diante da piora da escassez de água em regiões atingidas pela seca, cientistas e engenheiros estão olhando para a Antártida em busca de uma solução não convencional: a coleta de icebergs como uma fonte renovável de água doce. Imagine isto, um iceberg colossal, maior que um arranha-céu, flutuando serenamente no oceano. Agora imagine rebocadores guiando-o por milhares de quilômetros até áreas costeiras como a Cidade do Cabo, África do Sul ou Dubai, onde a água doce é desesperadamente necessária. Um iceberg médio contém mais de 75 bilhões de litros de água doce, o suficiente para hidratar uma cidade inteira por meses. O plano envolve envolver o iceberg em uma saia gigante de tecido para reduzir o derretimento e, em seguida, rebocá-lo até seu destino. Claro, os desafios são imensos: navegar em mares traiçoeiros, gerenciar o derretimento ao longo do caminho e lidar com o impacto ambiental. Mas, se for bem sucedida, a coleta de icebergs pode se tornar uma solução revolucionária para regiões que enfrentam escassez de água. Enquanto esta iniciativa lida com gigantes gelados, outro projeto igualmente audacioso visa limpar nossos oceanos de uma ameaça muito diferente: a poluição plástica. O Great Pacific Garbage Patch, um vórtice giratório de resíduos plásticos 2 vezes maior que o Texas, é um lembrete sério do impacto da humanidade no meio ambiente. Mas uma organização está enfrentando essa crise de frente, com uma visão tão vasta quanto os próprios oceanos: o Ocean Cleanup Project. Este não é apenas um esforço de limpeza, é um ataque em grande escala à poluição plástica, impulsionado pela inovação e determinação. No centro do projeto estão enormes sistemas flutuantes que usam correntes oceânicas para encurralar resíduos plásticos. Esses sistemas, que se estendem por mais de 600 metros de comprimento, agem como litorais artificiais, capturando tudo, desde pequenos microplásticos até redes de pesca abandonadas. Os detritos coletados são então levados para a costa para reciclagem, transformando o lixo em materiais valiosos.
Em apenas um ano de operação, esses sistemas já removeram mais de 100 mil quilos de plástico do Oceano Pacífico. Mas a Ocean Cleanup não para por aí. A equipe também está mirando na poluição dos rios, implantando interceptores para capturar o plástico antes que ele chegue ao mar. Com a meta de remover 90% do plástico flutuante do oceano até 2040, este projeto representa a esperança de restaurar os ecossistemas mais vitais do planeta. Da observação das estrelas à remodelação de nossos recursos na Terra, os projetos que estão sendo desenvolvidos hoje são uma prova da resiliência da humanidade. E quando olhamos para o futuro, a questão permanece: até onde nossa ambição pode realmente nos levar? O cérebro humano, com seus 86 bilhões de neurônios e complexidade insondável, sempre foi uma ciência de fronteira, que só poderia sonhar em entender. Mas o Neuralink de Elon Musk pretende fazer muito mais do que entendê-lo. Ele busca fundir o cérebro com a tecnologia. Imagine um futuro onde indivíduos paralisados podem andar novamente, onde memórias podem ser baixadas e onde os limites da cognição humana são expandidos por interfaces diretas cérebro-computador. O Neuralink está transformando essas ideias em realidade. Em sua essência, o Neuralink é um chip do tamanho de uma moeda de 25 centavos, implantado diretamente no cérebro. Equipado com milhares de eletrodos microscópicos, este dispositivo pode ler e estimular sinais neurais. As aplicações potenciais são surpreendentes. A curto prazo, o Neuralink pode restaurar a mobilidade de pessoas com lesões na coluna, contornando nervos danificados. A longo prazo, pode ajudar a humanidade a acompanhar o ritmo da inteligência artificial, aprimorando nossas habilidades cognitivas. Isso não é apenas ficção científica, é fato científico, com protótipos já passando por testes em animais e testes em humanos no horizonte. O Neuralink incorpora a ideia de fundir biologia e tecnologia em uma parceria perfeita. À medida que essa fronteira entre humano e máquina se dissolve, ela levanta questões profundas sobre nosso futuro. É basicamente isso. Escreva nos comentários qual projeto pareceu o mais incomum para você. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.